Sou o professor Thiago Bicalho Ferreira. Sejam bem-vindos à segunda aula da disciplina de Pesquisa Aplicada à Educação 2. Na aula passada, fizemos uma breve apresentação da disciplina e de como iremos proceder ao longo do semestre. Nesta semana, iniciaremos o nosso conteúdo e como a disciplina Pesquisa Aplicada à Educação 2, ela é uma continuação da disciplina Pesquisa Aplicada à Educação 1, esta aula será destinada a uma revisão do pré-projeto de intervenção. Para iniciarmos nossa revisão, vamos falar sobre o tipo de trabalho que estamos desenvolvendo, que seria, no caso, um projeto de intervenção. Acompanhe comigo. Um projeto de intervenção é uma proposta de ação construída a partir da identificação de problemas, necessidades e fatores determinantes. Cabe lembrar que o termo projeto refere-se a um plano para a realização de uma ação coordenada no futuro, ou seja, algo que se lança à frente, sustentando em objetivos a serem alcançados. Já a palavra intervenção implica em uma ação objetiva, um fazer concreto, uma dada realidade. Nesse sentido, pessoal, um projeto de intervenção deve definir e orientar as ações planejadas para a resolução de problemas e ou necessidades identificadas, preocupando-se em gerar a mudança no desenvolvimento. Com essa definição, pessoal, nós podemos ver que um projeto de intervenção ele é uma ação concreta. Estamos falando de um problema muito específico, um problema real, que nós tentaremos propor uma solução. Sendo assim, podemos definir os seguintes passos para a realização de um projeto de intervenção. O primeiro passo é o diagnóstico de um problema, que seria a parte onde vamos analisar o problema que precisa ser tratado. O segundo passo é a elaboração do projeto de intervenção, que é onde vamos tentar propor uma possível solução para o problema. E por fim, o último passo, temos a aplicação do projeto para resolver o problema. Então essa é a ideia inicial que devemos ter sobre um projeto de intervenção. E nos próximos vídeos, iremos revisar os tópicos mais importantes do nosso pré-projeto. Continuando a nossa revisão, vamos falar da escolha do tema. Podemos dizer, pessoal, que a escolha do tema é o marco inicial para a produção de um trabalho. Tudo o que vamos fazer de agora para frente vai levar em consideração o tema escolhido. Portanto, a escolha do tema, ela precisa ser uma escolha bem feita. Vamos então a alguns fatores que vão influenciar positivamente na escolha do tema. Acompanhe comigo este slide. Quando escolhemos um tema, esse tema ele tem que nos despertar curiosidade. Quando temos uma certa curiosidade sobre algo, o incentivo de pesquisar, aprender sobre aquilo é muito maior. Então podemos falar que a curiosidade nos mantém motivados, o que é extremamente importante, já que este projeto não é um trabalho que sai da noite para o dia. É um trabalho longo. Um fator muito importante é o interesse na área de pesquisa. Se o certo tema escolhido por você não é uma área de pesquisa que você goste, com certeza vai provocar um desânimo. Então, para se manter motivado, é importante o tema estar inserido em uma área que lhe agrade. O desafio é a dificuldade. É algo que tem que ser analisado também. Quanto maior o desafio, mais satisfação com o tema você terá. Igualmente, o que acontece com a dificuldade. Não pode ser algo impossível de se resolver, mas também não pode ser algo muito trivial. O ideal é que o tema lhe traga desafios que vão te manter focado a resolver o problema. Então a escolha do tema não é algo muito fácil, mas é melhor dedicar um tempo fazendo análise deste tema que vai te manter focado do que propor um trabalho que não lhe traga satisfação e que possivelmente irá abandonar.
Outro assunto importante, que é essencial falarmos, é sobre as fontes de consulta. Pois em um trabalho de conclusão de curso, bem sabemos que a realização de uma pesquisa de qualidade é algo fundamental. E para garantir a qualidade da pesquisa é necessário entender e selecionar fontes de consulta adequadas. Temos várias fontes para consulta, entre elas a fonte primária e a fonte secundária, que são as fontes que consideramos mais importantes em nossa pesquisa. A fonte primária, ela representa obras escritas pelo próprio autor em seu próprio idioma, enquanto a fonte secundária é uma obra geralmente traduzida, que pode conter erros de tradução. Ambas as fontes são indicadas para a utilização em nossa pesquisa. A título de exemplo, podemos citar livros, artigos, teses e notas de aulas como sendo obras que pertencem a esses dois tipos de fonte. Sabemos que não é possível falar tudo sobre um tema, e com a finalidade de delimitar o assunto de forma a facilitar a pesquisa, é necessário a formulação do problema de pesquisa. Acompanhe comigo este slide. Após a delimitação de um tema, este deve ser convertido em um problema, o que chamamos de problema de pesquisa. E trata-se do foco da pesquisa, ou seja, é o que queremos atingir com a nossa pesquisa. Se trata de questões que ainda não foram resolvidas e existe a necessidade de achar uma proposta. O problema de pesquisa geralmente vem de forma interrogativa. A diferença entre a situação problemática e o problema de pesquisa é que a situação se trata de ideias iniciais de nossa pesquisa. Seu propósito foi delimitar o foco da pesquisa. No problema de pesquisa, vamos basicamente desenvolver a problemática, levantando questões que vamos buscar solucionar, garantindo uma pesquisa mais detalhada e completa. Dando continuidade à nossa revisão, vamos agora falar sobre os objetivos. Acompanhe comigo a definição no slide. O objetivo é uma ou mais metas que o pesquisador buscará alcançar durante a elaboração do trabalho. É fundamental que estes objetivos sejam possíveis de serem atingidos. Geralmente, se formula o objetivo geral de dimensões mais amplas, articulando-o a outros objetivos mais específicos. Então, pessoal, tudo aquilo que queremos alcançar com a realização da nossa pesquisa pode ser colocado como objetivo. Quando não traçamos os nossos objetivos, a pesquisa pode tomar rumos que não queremos. Por isso, todo pesquisador ele deve definir previamente os seus objetivos para que a pesquisa não perca o foco. Também é necessário que os nossos objetivos possam ser alcançáveis, mesmo que demore algum tempo, mas eles precisam condizer com a realidade. Ainda pela definição apresentada, nós podemos dividir os objetivos em dois grupos, os objetivos gerais e os objetivos específicos, em que os objetivos gerais são bem mais amplos e vão incluir aí os objetivos específicos. Bom, e como fazemos para formular esses objetivos? Veja comigo no slide. Martins, ele coloca alguns pontos interessantes aqui, vejamos. Primeiro, a formulação dos objetivos ela deve começar com um verbo no infinitivo, como verificar, demonstrar, diagnosticar e muitos outros. Segundo ponto, todo objetivo deve ser alcançável. E o terceiro ponto, ele vai dizer que o objetivo geral deve ser formulado primeiro que os objetivos específicos. Antes de discutir esses pontos, vamos verificar no próximo slide alguns verbos para utilizar na formulação dos objetivos. Vamos lá. Para os objetivos gerais, temos, por exemplo, os verbos aí, analisar, diagnosticar, estudar. Para os objetivos específicos, temos verificar, testar, observar, relatar, entre outros.
Esses são apenas alguns exemplos que vocês podem estar utilizando. Agora, analisando os 3 pontos para a formulação dos objetivos, temos que ficar atentos ao verbo no infinitivo. Podemos utilizar verbos demonstrados aí no quadro do slide anterior. No segundo ponto, temos que todo objetivo precisa ser alcançável, e isso é uma realidade para que nós, sempre que vamos formular, tenhamos que ter condições de alcançar estes, né? E isso dentro da nossa pesquisa. E por fim, neste momento é aconselhável que os objetivos específicos eles sejam formulados depois do objetivo geral. Outro tópico que desenvolvemos no pré-projeto de intervenção é a justificativa. Vamos então para a definição da justificativa. Segundo Martim Júnior, em seu livro Como Escrever Trabalhos de Conclusão de Curso, que foi publicado aí em 2017, podemos definir a justificativa como um item do planejamento de um trabalho científico, no qual o pesquisador ele faz 2 abordagens, uma genérica e uma pessoal. Na abordagem genérica, o pesquisador deve informar a importância da sua pesquisa para o contexto científico, informando todas as partes beneficiadas, como a população, instituições e todas as outras áreas que podem ser melhoradas, auxiliadas pelo seu trabalho. Já na parte pessoal, o pesquisador ele vai falar suas razões pessoais que o levaram a pesquisar sobre o determinado tema. Para isso, vai descrever suas experiências e conhecimento adquirido em relação ao assunto investigado. A justificativa, pessoal, ela é de extrema importância para o trabalho. Na produção desse texto, o pesquisador ou pesquisadora ele vai expressar para a comunidade de leitores a importância e a relevância da sua pesquisa. Através do texto de justificativa, ele apresenta essa importância de se estudar de forma científica o problema e propor soluções para ele. Outro tópico importante que precisamos revisar são os recursos necessários, e aí eu te convido a acompanhar esse slide comigo. Os recursos são um conjunto de todos os elementos necessários à aplicação do projeto de intervenção. Eles podem ser recursos financeiros, recursos humanos, recursos materiais, ou seja, os recursos necessários são tudo aquilo que precisamos para a aplicação do projeto, e a pergunta-chave para a definição dos recursos é: o que é necessário para intervir? Bom, outro assunto de extrema importância e relevância para o nosso texto é a revisão de literatura. Vamos falar sobre a revisão de literatura. Acompanhe comigo este slide. A revisão de literatura é a parte na qual será realizada uma pesquisa sobre o que já foi escrito sobre o tema. É uma busca em todas as fontes possíveis, dando uma fundamentação para o seu trabalho. Na revisão, pessoal, o que vamos fazer é basicamente uma busca aprofundada em materiais como artigos, livros, teses, que envolve a temática que foi escolhida. Essa revisão de literatura, ela tem a finalidade de embasar o trabalho científico. Essa é a parte em que relatamos tudo aquilo que outros autores já fizeram e podem contribuir para o nosso projeto de intervenção. Então, como nós fazemos essa revisão de literatura? Veja bem, segundo o Martim Júnior, para a construção de uma revisão de literatura bem elaborada, nós precisamos fazer uma análise crítica sobre a população, que é o nosso público-alvo, sobre a situação problemática, que representa basicamente o nosso problema de pesquisa, e também sobre o objeto de estudo, que são as possíveis formas de se resolver o problema. Lembrando que a parte da revisão de literatura é uma parte bem extensa, e por isso devemos utilizar recursos como as divisões de capítulo para organizar o nosso texto. E também utilizar os recursos das citações, já que a revisão de literatura é justamente analisar o que os outros autores já relataram sobre a temática escolhida. Aqui,
Nesse slide, nós temos um pequeno exemplo de como fazer as divisões do capítulo. Você deve seguir esse padrão quanto à citação. O exemplo apresentado é de uma citação colocada ao final da frase. Porém, temos várias maneiras diferentes de fazer as citações que são aceitas pelas regras da ABNT. Caso vocês não lembrem, sugiro que revisam essas regras. Outra forma de manter a organização em nosso texto é utilizando os recursos dos elementos demonstrativos. Temos vários elementos demonstrativos. Os mais utilizados são a tabela, os quadros, as ilustrações, os gráficos. Cada elemento é adequado para organizar algum tipo específico de dados. A tabela é indicada para dados provenientes de cálculos estatísticos. Os quadros são adequados para o tipo de dado qualitativo, com um teor informativo. As ilustrações, por sua vez, são indicadas para elucidar, explicar uma determinada ideia apresentada pelo autor da obra. E por último, temos os gráficos, que possuem várias formas diferentes e são alternativas viáveis para as tabelas. Agora que finalizamos a parte da organização dos dados, vamos falar sobre a organização da estrutura do nosso trabalho. Mais especificamente, vamos falar sobre os elementos pré-textuais. Segundo Martin Júnior, podemos definir os elementos pré-textuais como sendo os itens que servem para identificar o trabalho, nominar os sujeitos que contribuíram para a sua realização, além de fornecer uma lista de seu conteúdo. Nos elementos pré-textuais, podemos citar a capa, a folha de rosto, o resumo e o sumário, que são os itens obrigatórios. Na construção desses elementos, deve-se levar em consideração as regras definidas pela ABNT. Como são muitas regras, nós não iremos trabalhar e detalhar cada um desses elementos, pois esse detalhamento foram feitos na disciplina de Pesquisa Aplicada à Educação. Em caso de dúvidas sobre esses itens, eu aconselho uma revisão também nas regras da ABNT. O próximo assunto a ser tratado é o cronograma de pesquisa, que é extremamente importante em nosso projeto. Então acompanhe comigo neste slide. Veja bem, o cronograma é a parte em que o autor determina um tempo médio para a conclusão de cada uma das etapas do projeto de pesquisa. É importante para a entrega do trabalho, dentro de um prazo de validade. Sempre que nós realizamos qualquer tipo de trabalho, nós temos uma data definida para a sua entrega. Precisamos, então, cumprir esse prazo sem atrasos, e uma maneira eficiente de nós organizarmos para isso é montando um cronograma. E esse cronograma ele vai consistir basicamente em planejar um tempo em função das etapas a serem seguidas no trabalho do pesquisador. Bom, outro assunto que nós iremos também revisar é a introdução. Acompanhe comigo neste slide aqui para falarmos a respeito da introdução. A introdução constitui o início de um trabalho. É o local onde são descritos o tema escolhido, o problema que vai se tentar resolver, os objetivos, as hipóteses e as justificativas. Então, como o próprio nome diz, esse elemento consiste na parte em que vamos introduzir para os leitores que vamos falar sobre um determinado tema. A introdução deve ser escrita na forma de uma redação. Embora a introdução esteja no início do projeto, ela deve ser escrita por último, pois a introdução é uma síntese de todo o nosso trabalho. Bom, o último tópico que iremos revisar trata-se dos resultados esperados. Acompanhe comigo no slide. Ao final do projeto, o pesquisador deve indicar que resultados esperam alcançar com a pesquisa. É um item cuja elaboração deve ser feita com suas próprias palavras, ou seja, os resultados esperados é uma opinião do autor sobre o que ele conseguiria alcançar com a pesquisa.
Sendo assim, terminamos o conteúdo da nossa revisão. Mas antes, gostaria de deixar claro que a metodologia é uma das principais partes do nosso projeto. E o motivo de não incluir ela em nossa revisão é porque a próxima aula será destinada ao detalhamento metodológico. Vamos abordar todos os aspectos de como realizar uma intervenção. Vamos falar sobre as atividades dessa semana. Como já falamos durante a aula, essa disciplina é uma continuação da disciplina de pesquisa aplicada à educação 1. E nessa disciplina anterior, desenvolvemos o pré-projeto. Ao decorrer das aulas, como atividade, sugiro um melhoramento do pré-projeto de intervenção. Você deve melhorar todos os tópicos que achar necessário. Os tópicos que vocês devem revisar são o público-alvo, melhor escrita, o problema de pesquisa, os objetivos, a justificativa, os recursos necessários, a revisão de literatura, o cronograma de pesquisa, a introdução, os resultados esperados. Procure melhorar a escrita e a formulação desses tópicos, mantendo sempre a coerência e a coesão. Bom, desta forma, finalizo a segunda aula. Espero que vocês tenham compreendido tudo que foi abordado, pois o entender os tópicos do pré-projeto é fundamental para a sequência de disciplinas de pesquisa aplicada à educação. Qualquer dúvida, eu e os tutores estamos à disposição. Ainda, sugiro a vocês, se possível, revisarem as aulas da disciplina anterior, pois lá nós falamos detalhadamente sobre cada assunto relacionado ao pré-projeto. Sendo assim, boa semana a todos e até a próxima aula.